Boa noite, pessoal. Bem-vindos à nossa live aí do curso Profitec. Bem-vindos a essa ideia e esse conceito que a gente fez para tentar levar um pouquinho de informação para vocês, tentar mostrar um pouquinho para vocês algum panorama desse momento difícil que a gente está passando aí durante esse período do coronavírus. Bom, falando um pouquinho em relação ao pessoal que pode não conhecer o curso Profitec, nós estamos completando 50 anos e esse ano é um ano muito especial para a gente já tinha programado algumas ações, e aí veio todo esse problema do coronavírus, então uma das ações é a gente tentar entrar mais para a parte digital, né? Então a gente vai usar mais o nosso canal, usar mais as nossas redes sociais, e o curso Profitec trabalha principalmente com a faixa etária de nono ano, dos alunos ali de 13, 14, 15 anos, né? Então essa é mais ou menos a faixa etária do público aí que trabalha com a Profitec. Hoje a gente tem um super prazer aqui de contar com a presença do Dr. José Carlos Rodrigues. O Dr. José Carlos Rodrigues é do Centro de Capacitação e Desenvolvimento Humano, JCR. Ele é psicólogo e coach especializado no atendimento de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, profissionais em situação de desenvolvimento e aqueles que estão sob forte estresse, levando ao desenvolvimento da síndrome de burnout. E também é palestrante sobre temas motivacionais e referente à educação e saúde. Boa noite, doutor José Boa noite. Carlos. Boa noite, é um prazer poder estar aqui com vocês hoje. Legal. Temos também o nosso coordenador aqui da Profitec, o professor Cesário. O Cesário é mestre em matemática aplicada, professor de física e matemática, atua como coordenador educacional aqui no curso Profitec, tem mais de 14 anos de experiência em educação, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, e atualmente também está à frente de treinamento aí de professores junto à Prefeitura de São Caetano do Sul. Boa noite, Cesário. Boa noite, Maurício. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Espero que estejam todos bem. Sejam todos bem-vindos à nossa live. Vamos lá. Muito bem. E por último, a professora Bia. A professora Bia é mestre em educação e coach educacional, cientista social, pedagoga, professora de história e atua com treinamentos motivacionais. Tem mais de 25 anos de experiência em educação, atualmente à frente do treinamento de professores em todo o estado, além de palestras em escolas mostrando a importância do equilíbrio emocional frente aos exames. Boa noite, Bia. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Recebi uma buzina. Aqui todo mundo participa, entendeu? Muito bem. Então, o nosso tema de hoje, gente, a gente traçou aí como os desafios da adolescência e da sua família na quarentena, né? Imagino que todo mundo está passando aí por várias adaptações nesse período. Então, antes, para a gente introduzir essa ideia, para a gente entender, só a ideia de adolescência já gera alguns desafios aí, né? Quando a gente pensa em adolescência, quando a gente faz uma pesquisa, por exemplo, na internet, a gente encontra diversos artigos falando sobre os desafios da adolescência. Então, doutor José Carlos, explica um pouquinho para a gente o que é esse momento da adolescência na vida da pessoa, né? Toda pessoa passa por esse momento na sua vida. Sim. Mais uma vez, boa noite. Obrigado pelo convite de vocês. Vocês são pessoas queridas, né? Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. A gente fala de adolescência, acho que todo mundo já ouviu falar um pouco sobre isso, né? É impossível não ter escutado, porque é um tema que já rodou bastante. Você falou, entra na internet, a gente acha muita coisa. E os pais de adolescentes conversam sobre isso, as escolas falam, nas reuniões, acho que toda reunião de escola que tem Fundamental 2 e médio se fala esse tema. Mas eu acabei pensando algumas coisas que eu vejo que são os maiores desafios para o adolescente, né? Que envolve a família, envolve os professores, envolve todo mundo,
mas que para ele, para o adolescente, é o momento que ele está querendo burlar normas e regras, né? Então eu vejo que um ponto principal para a gente começar a falar do adolescente é falar como ele lida com isso, com essa situação de regras e de normas. Aí envolve o quê? Imposições, limites. Então, toda vez que a gente tiver um adolescente e ele estiver frente a uma situação onde vai ter normas e regras a serem seguidas, é bem provável que ele vai tentar ou burlar essa regra, ou fazer diferente, ou provar para a gente que aquela regra, sei lá, já está desatualizada, como a gente escuta. Eu também tenho um filho adolescente, também sei como é, né? Então, esse é acho que eu separei, acabei pensando em 2 pontos importantes. Esse é um ponto importante, essa fase. Então, a gente que trabalha com adolescente, ou que é pai e mãe de adolescente, ou responsável por um adolescente, seja professor, seja o que for, a gente tem que estar ciente de que essa questão das regras e das normas é um momento tenso, é um momento importante, né? O adolescente, ele precisa investir nisso, ele precisa, porque ele está buscando a identidade dele. Então ele vai tentar, né, confrontar isso, vai tentar mostrar que ele também pode, que ele também quer, que aqui não pode. Então ele vai estar confrontando. É importante que ele confronte, porque, como a gente falou, esse é o momento de confrontar. A gente vê alguns adultos que não tiveram isso na adolescência, né, principalmente no consultório, e eles acabam burlando algumas coisas desnecessárias lá na frente, acabam tendo dificuldades para lidar com hierarquia dentro de empresa, por exemplo, né? Por quê? Porque quando você puxa esse histórico, ele foi um adolescente que lá atrás ele nem tentou e nem teve oportunidade de questionar essas normas, essas regras, né? Por outro lado, eu acho que o adolescente ele acaba sofrendo porque ele tem um desafio grande que é com ele mesmo. Quando a gente fala assim, autoestima, como é autoestima para o adolescente? É terrível, né? Ou ele tem autoestima demais, ou ele tem autoestima de menos, né? A questão da influência do grupo, né? A gente vê que ele fica muito suscetível a essa influência do grupo, quando o grupo aprova, mesmo que não seja o popular, mas se o grupo aprova aquela questão da beleza, de alguma coisa nesse sentido, ou da sabedoria, a autoestima eleva. Mas a qualquer momento, se houve algum sinal, alguma coisa sobre o contrário disso, a autoestima já cai, já fica uma baixa estima. Aí interfere no quê? Em autoconfiança, uma coisa vai puxando a outra, né? Uma coisa que não fica sozinho, né? A questão da afetividade, né? Uma questão difícil para o adolescente lidar, porque a gente brinca assim que ele é extremista, ele ama muito, 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 muito mesmo. Best friend forever, nossa senhora, tudo na vida. Daí uma semana você fala, oh, e aquele amigo seu lá, pô, né? Não, sabe que eu não vi mais ele? Faz tempo que a gente não conversa. Não, caramba, mas vocês não estavam, né? Não entendi, o que aconteceu? Vocês brigaram? Não, pô. Não, mas e aí? Não. Agora, sei lá, agora eu tô saindo mais com fulano ou com ciclano, né? É uma coisa assim, né? Muito, muito oscilante na cabeça do adolescente. O imediatismo do adolescente, que a gente não precisa nem falar, né? Eu brinco assim que você fala para um adolescente, daqui 1 ano a gente precisa ver isso daí. 1 ano? 1 ano é uma vida para o adolescente. É eternidade. É eternidade. Então você fala, caramba, né, meu? Falar 1 ano não é nada. Como não é nada? 1 ano eu vou estar com 16 anos. Pelo amor de Deus. É uma coisa muito interessante. E por último, eu queria falar um pouquinho do humor do adolescente, né? Que assim, eu acho que dentro de tudo que a gente falou é o que mais oscila, né? Você falar bom dia para o adolescente, ele te sorri. Na hora do almoço ele está chorando no canto da sala, você não sabe por quê, né? Só que à tarde você fica preocupado com aquele adolescente, você fala, nossa, meu, acho que eu vou dar uma ligadinha, vou passar uma mensagem, vou pedir para aquele amigo que é mais próximo fazer esse contato, ver se está tudo bem e tal. O cara falou assim, não, mas ele está super bem. Aconteceu alguma coisa? Eu falei, não, eu acho que aconteceu, porque ela estava chorando ali aquela hora. Não, nada a ver, já passou, para. Então, essa oscilação do humor, a gente está falando de hormônios, né? Bombando ali o tempo todo, né? Sim. Então, essa oscilação de humor também é uma coisa. Tudo isso vira um pacote gigante, né? Que deixa esse adolescente, a gente brinca assim, que é um psicótico natural, porque tá subindo e descendo, vai para o extremo, volta, quer dizer, fica essa confusão toda. Então, acho que, talvez, assim, eu tentei resumir um pouquinho
com o que a gente está lidando no dia a dia, os pais, os professores, os profissionais, né, da saúde mental, por exemplo. Não, show de bola. Pessoal, eu já vou abrir, a gente está fazendo uma introdução aqui. Se vocês tiverem dúvidas específicas sobre o momento, sobre a adolescência, sobre esse período, vai colocando aí nos comentários, a gente está monitorando aqui e a gente vai passar para o nosso grupo aqui, tá bom? Bom, doutor, então, continuando assim, aí entra no meio disso tudo que você colocou, entra a família. Como que a família, qual o papel da família nesse momento da vida do jovem, né? Porque a gente tem aí, a gente que trabalha com educação, e acredito que na psicologia também, você tem um momento em que a criança é bem pequenininha, que ela basicamente tem um lado afetivo muito forte e junto tem um lado que ela te obedece em quase tudo. Você fala para ela não fazer, ela não faz. Você fala para fazer, ela faz e fica tudo certo. De repente, entra nessa fase da adolescência que entra todos esses aspectos que você explicou. E aí, como que a família lida com esse momento e qual a importância do papel da família nesse momento? Tá. Então, continuando, então, vamos entrar na questão da família, né? Eu brinco assim, a família sente e chora. Né? A família, assim, o papel da família é o papel fundamental. Isso não importa qual é esse núcleo social, qual é esse núcleo familiar. Pode ser pai, mãe, tio e tia, não importa. O formato dessa família não importa, mas a gente está imaginando que ele tenha um núcleo, né, que está formando aquele ser. Né? E aí esse núcleo, né, que forma esse ser, na maioria das vezes, quase 100% das vezes, o nosso primeiro núcleo social. Então é o primeiro núcleo social que eu convivo. É muito comum a gente ver jovens que saem de núcleo social, de primeiro núcleo social, de um núcleo social muito desorganizado, sofrerem muito, né? Depois na adolescência e numa idade maior um pouco, né? Porque é o primeiro núcleo, é dali que a gente vai pegar. A gente começa a construir nossas crenças a partir desse núcleo. Então, assim, o que eu vou levar para a vida começa ali, né? Eu sei, assim, as correntes da questão da gestação, vem tudo lá de trás, né? Só que a gente está pegando ele um pouquinho mais velho, assim, né? Vamos pensar quando ele começa a interagir com a família, né? O núcleo social dele que vai dar os primeiros nãos para ele. Então, o primeiro não que eu vou receber na vida é na família, né? As primeiras pessoas que vão me dar algum certo limite é na família também, né? Então, aí dá importância. Por que é importante a questão da família estar bem envolvida e bem concentrado no que ela está fazendo? Porque se é ali que começa tudo, meu núcleo começa ali, não dá certo, né? Como fica depois? Entendeu? Depois eu vou ter um prejuízo grande lá na frente. Então, assim, o que eu penso que a família tem nesse momento? Frente a tudo isso, a família tem que ser uma família que traga paciência na educação, né? Tenha paciência, mas eu não preciso ser facilitador, né? Eu dou carinho, mas eu também dou limite, né? E que limite é esse? Não precisa ser limite brigando. Algumas pessoas acreditam que o limite é brigando, tá? É brigando, é gritando, dando autoritarismo, é uma coisa mais agressiva, mais violenta. Não é isso. Quando a gente fala de dar limite, não é nada disso. Limite é assim, ó, olho no olho, conversando, sabendo o momento certo também de fazer essa abordagem, né? Eu tenho que ter uma pessoa, um adolescente, um filho, que a hora que eu chegue nele, é que ele perceba já no meu olhar que alguma coisa está diferente, né? Eu não preciso ficar sempre bravo, né? Eu sei que é difícil, né? Ser um parceiro do adolescente, ele tem que perceber que eu sou um parceiro dele, mas eu não sou conivente, né? Se ele estiver fazendo uma coisa errada, eu sou parceiro dele para ouvir o que ele tem para me falar, né? Ele tem que entender que eu vou ouvir e vou tentar julgar o menos possível, porque se o adolescente perceber que eu estou julgando, ele trava e não conversa mais comigo, né? É difícil para a gente que é pai e mãe, é difícil, né? É difícil para um professor, é difícil para um professor.
né? Mas eu acho que o maior ganho que a gente tem quando a gente constrói esse jovem é poder ter essa parceria e ele perceber que eu não estou julgando, mas eu não sou conivente com o que ele está fazendo se aquilo vai contra os valores, né? Ou contra os meus valores educacionais. Eu costumo dizer que a gente precisa aceitar o jovem como ele vem para a gente, né? Sem julgar, mas mostrando para ele que eu não concordo com aquilo. Eu até aceito o que ele fez aqui, essa abordagem, mas eu tenho que deixar claro para ele que eu não concordo, porque senão eu sou conivente, né? E aí é muito claro, a gente vê muito claro que os adolescentes respeitam quem dá limite, porque ele pede limite. O adolescente pede limite o tempo todo, né? Quando ele percebe que você dá limite para ele, ele passa a te respeitar mais. Aí, como eu falei, o limite não é brigar, não é ficar no pé dele o tempo todo. O limite é assim, eu falo assim, olha, eu preciso que você faça tal coisa. A gente combinou isso, é fazer combinados com o adolescente que vão valer a pena. E por que eu falo de combinados, como se fosse uma criança, né? Porque é assim que funciona a sociedade é feita de combinados. Se eu sou o primeiro núcleo social dele, eu tenho que fazer combinados com ele também, para poder cobrar depois também, né? Eu tenho que ser amigo do adolescente, sim, o professor, o educador, né? Em geral, eu falo educador porque tem educadores sociais, né? Tem vários tipos de educador. O profissional da saúde, quando eu atendo adolescente no consultório, eu sou super descolado com eles, falo besteira com eles e tal, mas, no fundo, eu deixo a mensagem assim, ó, o adulto da história sou eu. Entendeu? Tem um adulto entre nós dois, esse adulto sou eu. Ó, tô brincando, pá, né, meu, se pá, dá certo e tal, eu brinco, mas, ó, fique esperto que o adulto sou eu, né? Então ele tem que entender isso, porque a hora que ele precisar pedir ajuda, ele vai pedir ajuda para mim. Porque se ele pedir ajuda para o amigo vai sofrer junto com ele, né? O adulto não, o adulto tem uma vivência diferente. Então, eu acredito que o laço se constrói na adolescência assim. Diferente disso, o laço se quebra. Ou então começam as mentiras, as omissões, né? Os outros sabem muito mais da vida do nosso filho do que a gente mesmo, né? Aí começa a virar um problema dentro da minha casa. Ele não vai me contar nada. Vou descobrir quando eu dar uma olhadinha no WhatsApp, né? Então, eu penso dessa forma. A Bia comentar alguma coisa. Vamos lá, Bia. Ele falou, né, da importância que tem de mostrar, né, para o adolescente essa figura de... Agora me fugiu a palavra porque eu fui desligar meu telefone que estava tocando ali. Do adulto? Né? E aí eu já comecei a ver as mensagenzinhas subirem ali no YouTube dos meus ex-alunos. A gente sentiu isso na pele, ela fez a gente sentir isso na pele. Do outro lado, fica claro, né, que é necessário isso. E às vezes a gente, como professor, uma coisa que o Zé falou também, a gente tem que exercer um papel, né? Cada um no seu papel, aluno no papel de aluno, professor no papel de professor. É lógico que podem ter trocas, e é muito importante que tenha essas trocas, mas que às vezes a gente tem que ficar num papel de autoridade, né? E aí, talvez, além da família, a escola, a figura do professor, seja o primeiro momento que o aluno identifica isso, né? Essa questão da autoridade, essa posição, enfim. Só respondendo aqui as mensagens deles, começou... Legal. E é bem isso, né? Cada um no seu papel. Uma coisa que a gente conversa muito, assim, de um tempo para cá, as famílias... Eu acho que tem muita culpa envolvida, e aí tô entrando no seu jogo aí, viu, doutor? Não é o meu lado. Mas, assim... Pode falar que você tem experiência. As pessoas trabalham muito, então tem muita culpa envolvida. E aí elas acham que elas precisam ser muito amigo dos filhos. E eu acho que é show de bola ser amigo, mas você precisa ter o seu papel de pai ali, de família, de mãe, enfim, no papel de família, que você tem que ser amigo, sim, mas tem alguns limites que precisam ser dados ali de forma clara para eles. Sim. Muito bem. Agora, então, isso seria já no contexto normal, né? Aí vem o coronavírus, e esse coronavírus coloca todo mundo para viver 24 horas sem poder sair de casa. E aí a gente tem um negócio doido, porque os pais, muitos estão tendo que trabalhar de casa,
os filhos, uma boa parte deles alguns estão a escola parada, alguns estão estudando através de atividade, alguns estão estudando via vídeo, como é o caso, por exemplo, da Profitec. A Profitec tem um curso estruturadinho lá via vídeo. Tudo bem. Agora, junto a isso, você tem todas as informações. Se você ligar a televisão, 24 horas tem informações sobre o coronavírus, o número de mortes. Não que isso não seja importante, mas tem isso. Ou seja, te jogando para baixo. Aí você tem os grupos de WhatsApp te jogando para baixo, as redes sociais te jogando para baixo. Então, a pergunta que fica aí é como a gente se mantém otimista no meio disso tudo, como a gente mantém positivo, consegue se manter positivo dentro desse panorama todo. Posso falar? Vamos lá. Então, é o momento que todo mundo está passando, né? Não tem ninguém escapou disso, né? A gente pode conversar com qualquer pessoa no mundo, acho que só nas Maldivas que não tem coronavírus ainda. Até pensei em pegar um avião, mas acho que eles não iam deixar eu descer lá. Então todo mundo está sofrendo a mesma dor, né? Umas pessoas estão sofrendo uma dor maior, outras uma dor menor, né? E é o que você falou, assim, a gente liga a TV, a gente até somatiza. Eu brinco assim, falo, caramba, a hora que eu assisto a TV, começo a ver algum comentário, uma reportagem sobre o coronavírus, eu até me sinto mal. Falo, caramba, porque assim, é uma sensação muito ruim, né? E a gente é feito de razão e emoção, não tem jeito. Se as pessoas ativam a nossa razão, a gente vai responder, na maioria das vezes, com a razão. Se ativa a minha emoção, vai mexer com a emoção. Eu vou responder com a emoção. A gente não é um robô, né? Nós somos seres humanos, dotados de razão e de emoção. E em alguns momentos a gente consegue até buscar o equilíbrio e manter esse equilíbrio, né? Aí entra a questão do adulto de novo. A gente tem filhos, né, pessoas em casa que precisam do nosso suporte, né, para se sentirem menos mal, porque eles também estão vendo tudo isso, estão sentindo tudo isso, estão vivendo tudo isso de um dia para o outro, né? No dia, sei lá, 16 ou 18, eles se despediram dos amigos, tchau, tchau, valeu, 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 a gente se vê aí e tal, não sei o que. Depois eles não conseguiram se encontrar mais, lá em março, né? Não conseguiram mais ter nenhum contato presencial, né? Quem está seguindo a risca, né? Então isso tem um peso para eles, sim, né? Aí eu penso o quê? Nós vamos sofrer com isso? Sim, nós vamos sofrer. Nós vamos ter medo? Óbvio que nós vamos ter medo. A gente tem as nossas emoções e elas estão aí à flor da pele. A gente está vendo outras pessoas sofrer, né? A não ser que a gente seja um perverso, um psicopata, uma coisa totalmente disfuncional. Do contrário disso, a gente vai sofrer. Ser tocado, né? Exatamente. Isso vai tocar no coração da gente, no sentimento da gente, né? O que a gente precisa manter? O nosso pensamento, né, de uma forma funcional, né? As pessoas falam muito do pensamento positivo, pensamento negativo. Eu acredito que nesse momento a gente tem que ir além do pensamento positivo. O pensamento positivo é quando eu falo, vai dar certo. Tá? Isso é um pensamento positivo. Eu tenho que acreditar que no futuro isso vai dar certo. Tá? Que estão tendo ações, que estão fazendo coisas, que o mundo está trabalhando para que isso dê certo no final. Mas e o agora? Né? Agora eu preciso, o que eu estou vivendo agora, eu preciso mais do que pensamento positivo. Eu preciso de um pensamento funcional. Porque o pensamento positivo, ele enfraquece numa situação dessa. Tá? É muito mais fácil eu ter um pensamento negativo do que positivo. A não ser que eu me isole. A não ser que eu me isole. Não ouça mais nada e não veja mais nada. Né? Eu tô vendo... Pode Desculpa, falar. professor. Eu tô vendo o pessoal comentando ali, né? Enquanto você falou, achei bem interessante o pessoal colocando, eu queria também fugir, né? Eu acho que uma palavra que surgiu ali foi fugir. E é interessante como uma coisa desconhecida traz para a gente um medo, né? No geral, toda vez que a gente enfrenta uma situação desconhecida, a gente fica com medo mesmo. É uma situação muito ruim. A gente não tem prazo, né? Então, eu acho que uma outra coisa que vejam, para os adolescentes, eu acho que isso é muito mais latente, inclusive. Não existe um prazo.
Então, é como se a vida deles tivesse sido pausada e eles não conseguem entender ali naquele momento que não existe um prazo final para isso acabar. Fora que eu também, enfim, acho que várias pessoas têm pensado sobre isso, de em que momento que a vida da gente volta ao normal, né? A gente não sabe se a gente volta, se o normal que a gente tinha antes vai ser o mesmo normal do que a gente vai voltar agora. É incrível. A gente falando aqui, né, de ser positivo, de se manter positivo, eu acho tão interessante isso, porque muitos hábitos dentro da minha própria casa eu mudei. É louco, né? A gente às vezes queria até olhar dentro de uma situação tão negativa assim, pegar coisas positivas. Mas os hábitos de trazer as coisas de fora de casa para dentro de casa, higienizar antes de guardar, né? Eu acho que quase ninguém tinha esse hábito de trazer, por exemplo, uma mercadoria lá do mercado e higienizar antes de guardar no seu armário aí. Isso é uma coisa que a gente tem feito. Isso traz também, agora, um novo normal. Eu acho que depois da quarentena, a gente volta para um novo normal. Então, qual que vai ser o novo normal? Para além disso, pensar nas relações humanas de uma outra forma, né? Quantos de nós não estamos aqui nesse momento querendo abraçar uma mãe, uma avó que está longe e a gente está impedido de vê-los, né? E falar. Então, os adolescentes têm muito essa coisa de ficar no celular, e tá uma reunião familiar, às vezes ele está lá no cantinho mexendo no celular, e agora o celular não é mais o suficiente. E talvez o que ele queira é o contato pessoal. Então, talvez ressignificar esse normal. Como é voltar ao normal agora, né? Voltar melhor do que aquilo que a gente saiu, com uma perspectiva melhor daquela que a gente entrou nesse momento tão difícil aí, até doloroso para muitas pessoas. E outra Legal. coisa, é engraçado que eu falo, né? A vida ela não é um eterno comercial de margarina. Os mais experientes vão entender a minha colocação. Mas, às vezes, a gente quer manter aquele sorriso, né, das redes sociais, mas isso não se sustenta por 24 horas. Então, é lógico que é mais do que necessário se manter positivo, mas só que vai ter momento que a gente vai ter um momento de queda, né? E aí que é isso que o Cesário falou também, que eu acho que é importante, é ressignificar tudo isso, né? Lembrar que, cara, o que a gente achava de padrão normal não é mais padrão normal. Alguém acabou de colocar ali agora, nos comentários, né? Nossa, eu queria falar, Narnia não vai me aceitar. Então, assim, é bem por aí, né? A gente, às vezes, tenta essa fuga, até porque a gente sabe que a gente é humano, né? E precisa ser lembrado muito disso também, que as pessoas que estão do lado também são. Narnia trancou o guarda-roupa. Então. Mas é legal isso dentro do que vocês estão falando de buscar uma nova forma, né? Ressignificar tudo isso, que aí entra a questão do pensamento funcional, porque o pensamento funcional é aquele que não me engana, mas ele me dá alternativas. Entendeu? Então eu não me sinto enganado por ele. Às vezes pelo pensamento positivo eu até posso me sentir enganado, mas pelo funcional não. Por quê? Porque ele me dá alternativas. Então assim, olha, eu estou num momento de crise, ninguém pode sair de casa, não posso encontrar meus amigos, não posso... Tá, mas o que eu posso fazer? Então o pensamento funcional, ele é aquele pensamento que abre as portas para mim, ele me dá alternativas. Ele fala, olha, meu, tá tudo ruim, tá terrível, tá aí, mas o que eu posso fazer para melhorar isso? Hoje, agora, entendeu? Para que lá na frente eu tenha um normal diferente. Então, esse pensamento funcional, eu digo assim, como uma pessoa perdeu o emprego. Duas pessoas podem perder o emprego. Nesse momento, quanta gente está perdendo emprego? Quantos pais estão aí ouvindo a gente agora e perderam o emprego? Né? Ou estão com medo de perder o emprego? Eu posso ter dois tipos de pensamento. O disfuncional, que é aquele, agora vai ser muito difícil arrumar emprego, vai ser quase impossível. E esse é um pensamento disfuncional que tranca as portas. Ele me joga lá dentro e fala assim, meu, acabou a sua vida. Profissional agora, só daqui a um ano. Ou então eu posso ter um pensamento funcional que fale para mim, realmente está difícil, agora lascou, eu estou com um problema grande, porque vai ser difícil arrumar emprego, mas o que eu posso fazer? Vou aproveitar esse tempo para quê? Para arrumar meu currículo, para fazer uns cursos online, entendeu? Então é esse pensamento funcional que abre as portas para mim. Ele mostra a realidade, a realidade é essa mesmo. Tá, mas e aí? Você tem um know-how, o que você pode fazer com o seu know-how? Você tem contatos, o que você pode fazer com seus contatos? O adolescente, ele pode
nesse momento, pensar o quê? Tá assim, eu não posso encontrar meus amigos, mas o que eu posso fazer? A gente pode fazer, sei lá, uma baladinha virtual. Pô, legal, cada um na sua casa. Então, tem alternativas quando eu penso de uma forma funcional. Eu ia perguntar justamente isso. Assim, pessoal, volto a falar assim, se vocês tiverem dúvida específica que está acontecendo com vocês aí, que estão nos assistindo, coloquem aí nos comentários, a gente traz para dentro. Mas eu ia um pouco nessa linha, perguntando assim, tá bom, vamos voltar um pouquinho também para o nosso aluno lá de 13, 15 anos. A gente sabe que essa fase é uma fase em que o jovem já passa por todas essas mudanças, né, que o doutor já situou. Agora, é uma fase que o jovem está muito inserido em grupos, né? Você vê os jovens dentro de grupos, às vezes, se relacionando ou até tendo atitudes que individualmente ele não teria. Mas esse momento faz com que ele possa ali extravasar de alguma forma, né, ter alguma saída, algum escape para aquele momento que ele está passando. E agora, de novo, isso foi tirado da vida dele, né? Isso não é permitido que esse jovem possa se reunir dentro dos grupos dos seus, estou chamando dos seus no sentido dos amigos ali, que vão se acolher, né? E aí ele não pode mais fazer isso, né? Como que esse comportamento agora fica dentro de casa, né? E aí, imagino eu, que com isso bata um desânimo, bata enfim, um mau humor até dentro de casa, e somado a isso, um monte de distração, né? Um monte de distração, que o cara às vezes quer ficar assistindo televisão, quer ficar só mexendo na internet, enfim. Como que essa situação, né? Como que ele consegue dar conta de tudo isso ao mesmo tempo? Posso começar essa? Lógico. Acrescentar no final. Essa é a pergunta valendo 1 milhão. Como, né? Como? É a pergunta do milhão, porque assim, é óbvio, né, que em meio a tanta incerteza, e as incertezas são inúmeras nesse momento, bate ansiedade, bate pânico, bate tudo e um pouco mais. E por outro lado, é um momento de autoconhecimento, né, do ser humano. E talvez esse seja o que mais está pegando com a gente. É você olhar para si, você ter que fazer esse exercício, que é um exercício super difícil, porque às vezes você enxerga coisa que não te agrada, né? Isso daí é um problema, né, básico, mas que ao mesmo tempo, cara, você precisa aprender a viver um dia de cada vez. E eu acho que, assim, essa é uma lição que essa quarentena está trazendo para a gente, valiosíssima, né? É viver um dia de cada vez. Acho que isso daí, para mim, está sendo fantástico. Você sonha, você é obrigado a planejar, né? É muito importante que a gente planeja a nossa vida, enfim. Mas, ao mesmo tempo, como a gente tem que ir devagar, né? Não dá para você programar uma semana como você fazia antes, mas você tem que ir, né, cadenciado ali, né? Mais pausadamente. Isso mesmo. Trabalhar o hoje, né? Trabalhar o hoje, né? E a gente estava muito atropelado antes, né, Zé? A gente vivia a vida louca, enfim. Você sabe que eu acho que para os adolescentes, né, a gente teve aí uma semana que com os alunos, por exemplo, os alunos da Profitec, a gente teve as últimas semanas aí, a gente conversou bastante, a gente teve alguns encontros, e nesses encontros, uma das coisas que eu perguntava para eles é como eles estavam se sentindo, né? Qual era o sentimento que eles tinham perante esse momento. E num primeiro momento, às vezes até como mecanismo de defesa, porque talvez, né, eles falam, é o coordenador, alguma coisa do tipo, eles me veem com a sensação de, não, tá tudo bem, a gente tá levando tudo bem, tá ok. E aí você vai investigando mais um pouco e conversando mais um pouco, e aí você percebe que não tá tudo bem, que eles estão angustiados, que eles estão ansiosos, né, que eles querem fazer tudo de uma vez. Então, se você dá uma tarefa hoje, eles querem fazer tudo hoje. Se você pedir para eles não fazerem, aí eles vão fazer nada a semana inteira. E aí uma das coisas que a gente tem conversado bastante, eu queria pedir aí a colaboração do José Carlos, da Bia, do Maurício, é que a gente
tem falado muito com os adolescentes dessa questão da organização, né? De criar um sistema de organização do dia. Às vezes parece algo até meio mecânico, eles falam, gente, e eu sou uma pessoa que eu sou tudo certinho, matemático, eu gosto das coisas todas direitinho, né? Mas funciona bem, porque a mãe, o pai, às vezes está lá na correria de fazer as coisas em casa e etc. E aí vê o filho ali mexendo no celular e tá toda hora em cima do filho. Vai estudar, vai estudar, vai estudar, vai estudar. A criança, ela vê ali, né, o adolescente do outro lado, os pais, toda hora falando para fazer a mesma coisa, né? E é interessante que existam momentos em que ele pare, em que ele estude, em que ele se exercite, enfim, em que ele tenha ali uma atividade, mas que também existam momentos em que ele possa assistir um seriado, que ele possa mexer no celular, que ele possa ali talvez fazer uma videoconferência com os amigos, né, pelo WhatsApp, mas que esses momentos eles sejam pré-determinados para que nada seja excessivo. Eu acho que o difícil desse momento é encontrar o equilíbrio nas atividades em si, do dia, para que nada seja excessivo. Não é estudar demais, mas também não é não estudar nada. Não é não mexer no celular, mas também não é ficar o dia inteiro no celular. Tudo precisa ser de maneira equilibrada. E eu acho que os pais, nesse momento, né, os familiares, eles exercem um papel muito importante nisso, porque eles são adultos. E a gente, enquanto adulto, a gente consegue ter um discernimento melhor do que é esse equilíbrio, né? A gente já passou por muitas experiências, eu acho que a gente auxilia os adolescentes nesse momento de equilíbrio. Acho que é importantíssima a participação dos pais nesse sentido. Sim. E que quando as pessoas falavam dessa participação dos pais, né? Só amarrando um pouco disso que a gente está falando, a minha sogra costumava cantar uma parte de uma música do Barão Vermelho, em que fala que rir de tudo é desespero, né? Então, às vezes, excessos que a gente tem que tomar cuidado, assim, vai estudar! Então, assim, se só faz isso, o cara fica com a cabeça também estourada. Então, isso que você falou é bem importante, né? Programar, ter o horário para estudar, o horário para assistir alguma coisa, o horário para brincar com o cachorro. Acho que é se reorganizar, né? Acho que é importante isso. Sim, e eu queria acrescentar uma coisa no que vocês estão falando, que eu acho que a gente nunca viveu um momento tão oportuno para a gente também separar um tempo para a família. Nossa, verdade. Entendeu? Eu acho que nunca foi tão oportuno assim. Nunca, assim, eu não lembro, né? Não lembro de um momento assim. É um momento, por exemplo, da gente sentar para assistir uma série junto com o filho, com a filha, né? Sim, vamos escolher uma série para a gente assistir juntos, que todos gostem, por exemplo, né? Que uns gostem mais, que outros gostem menos, mas vamos fazer isso. Vamos assistir um filme, vamos dar risada, né? Mas vamos rir juntos. Então, esse momento, eu acho que a gente não pode perder agora, nesse período, não pode perder esse momento, porque a gente nunca teve ele tão perto da gente. É verdade. Existia um problema de tempo antes, né? E agora, assim, meio que forçadamente, está todo mundo tendo que ter tempo junto. E aí é um pouco do que o Zé Carlos falou aí. Ou você vê isso como um problema e fica reclamando o dia inteiro, ou você se adapta a isso e enxerga de uma forma mais positiva, no sentido de ok, isso vai acontecer. Como a gente consegue fazer disso uma coisa bacana, um momento que é o pensamento funcional, entendeu? Isso. Doutor José Carlos, deixa eu te fazer uma pergunta, até talvez aqui, porque eu acho que tem um pessoal que está até falando comigo aqui, me mandaram uma mensagem, e é uma coisa que eu achei interessante. Às vezes, eu não sei se eu tô errado, aí me corrija. Eu não sei, às vezes eu acho que ficar ali na tristeza, na melancolia, é um lugar confortável também da pessoa, porque sair disso exige um trabalho, exige um desprendimento de energia, né? Então, porque eu tenho visto que algumas pessoas têm falado assim para mim, eu tô muito triste, eu não faço mais nada. Eu tenho amigos, por exemplo, que não conseguem produzir nada, e eles passam assim horas, aí começam aquelas questões assim, porque eu tenho ficado acordado a madrugada inteira e estou dormindo durante o dia. E aí, às vezes, conversando com eles, eu digo, gente, tenta organizar, né, para vocês saírem disso.
às vezes eu tenho a impressão, e não por maldade, mas eu acho que é um conforto até da pessoa estar nessa posição, assim, de quase de se pôr como vítima disso. Não estou dizendo que não seja, né? Ninguém queria viver esse momento. Mas a gente acabou se pondo a gente está nessa situação, a gente não se pôs, a gente está nessa situação, e aí as pessoas, elas se apegam tanto nisso que elas não conseguem mais sair, né? O adolescente, eu não sei, eu vi você falando, eu achei muito interessante, eles são mais contestadores, eles estão experimentando as coisas, mas também acho que muitas vezes são eles que caem nesse lugar comum e não conseguem mais sair, né? Eles ficam ali, melancólicos, mais depressivos, assim, não, talvez na questão de saúde mesmo, né? Patológica, mas assim, em sentimento. Eu não sei se isso é real ou se é algo que eu tenho enxergado. Então, assim, o que eu sinto das pessoas? Que a gente, como ser humano, a gente tem duas posições para a gente ficar. Ou eu fico na posição do agente ou do passivo, né, na vida. E isso é para tudo, eu vejo isso para tudo. Algumas pessoas, elas têm já uma característica maior de serem passivos. Então, eles vão ficar nessa posição que você falou, melancólicos, vão ficar mais depressivos. Não estou falando que a pessoa, um depressivo, uma pessoa em depressão, seja isso. Mas estou falando assim, vai ficar com um humor mais depressivo, né? Vai ficar mais melancólico, vai sofrer mais ali num canto, jogado ali num canto do sentido figurado, né? Pessoas que têm uma característica mais agente, elas vão agir mais perante essa situação, mesmo não conseguindo resolver. Então, assim, a dica que eu tenho para mim e que eu passo para as pessoas que eu conheço, que me pedem ajuda e eu atendo, né, em consultório, né, que a gente, nesse momento, a gente tem que ser mais agente do que passivo, né? Eu até brinco assim, nossa, se esse bicho fosse grande, eu dava pra sair na rua e pegar ele de pau, porque é que a gente não vê, porque a gente tem que estar nessa posição. Eu tenho que usar, a gente tem um sentimento que chama raiva, né? Que ele tem um lado bom dele, né? A raiva é o que me dá essa energia. Motiva, né? Exatamente. Não a raiva dos outros, nem a raiva de alguma coisa, mas a raiva que é essa raiva de ficar... Indignação. A indignação, na impotência, né? Porque eu falo assim que o medo que a gente está passando, mais a ansiedade, gera um coquetel perigoso, né? É um coquetel perigoso, porque eu posso entrar em pânico, tá? A hora que eu consigo tirar dentro de mim uma certa raiva, uma certa emoção mais forte contra esse medo, né? Por mais que a gente sinta. Hoje mesmo eu confidenciei que eu estava com medo. Eu estou com medo. Quem não tem medo? Todo mundo tem medo hoje em dia. Tem filhos, tenho família, tenho mãe, tem todo mundo, né? Medo faz a gente se proteger também, né? Exatamente, exatamente, é a preservação da vida, é uma característica do ser humano. Como o medo, ele tem uma característica de preservação da vida, e eu posso usá-lo para preservar minha vida, né, usando máscara, passando álcool gel, tudo isso, né? Ou eu posso usar o medo como sofrimento e ele me enclausurar e eu virar a pessoa passiva na vida, né? Como eu posso usar a raiva, né, de uma forma negativa e destruir minha vida por ela, ou posso usar a raiva como um motivador na minha vida, como aquela energia pulsante que fica me impulsionando para frente. Então, pode falar. Pode falar. Você sabe que você me fez lembrar uma coisa, né? Em conversa com a molecadinha, né? Eu lembro que um deles virou para mim e fez assim, lá na Profitec e no pessoal também, né? Nossa, tá chegando a prova, né? Da ITEC, não sei o quê, nananã, tal, tô com medo. O que que eu faço? E a minha resposta de bate-pronto foi, tá com medo, vai com medo mesmo. Porque você tem que ter coragem para reconhecer que você tem medo. Sim, tem que ser corajoso. Né? Você está sendo mais valente do que o cara que está na zona de conforto, igual o Cesário falou. Sim. Ele fica. E aí eu associo os bichinhos lá do Divertidamente, que a sofrência é ali, né? E ela vai na tristeza. Enquanto que a outra está sempre tentando, sempre... E daí a gente manter, né, a positividade, tudo isso que a gente está falando aqui. Mas que, assim, se tá difícil para o adolescente, eu deixo uma provocação, né? Imagina para os pais. Né? A vida do adolescente é difícil na quarentena, imagina dos pais ter que gerenciar tudo e assumir uma... Que é o adulto da relação, né? Bia, imagina...
Eu tenho, você sabe que, né, trabalhando aqui na Proftec, trabalhando na rede em São Caetano, a gente tem visto os pais receberem demandas diversas. Então, eu tenho a impressão de que os pais eles tinham uma imagem da escola, assim, que é uma imagem que a gente tinha muito antiga, assim, da gente mesmo, né? Quando eu estudei, eu me recordo de que a gente era muito disciplinado na sala, né? Tinha lá um caso ou outro, mas a gente, no geral, era muito comum de você estar sentado um atrás do outro, assistir aula e dava tudo certo, dava tudo bem. E a gente sabe que hoje em dia esse modelo é um modelo que não atende necessariamente a todos os adolescentes em todas as modalidades de ensino. Né? Em algumas modalidades ele é muito importante, até por conta do foco, da concentração, mas não atende. E aí os pais se depararam com uma escola diferente daquela que eles tinham quando eles estudaram. Então, é muita atividade, é muita informação, os professores, né, às vezes, nas escolas têm mandado vídeos, alguma coisa para eles assistirem, e aí os alunos, eles já estão mais acostumados com essa relação com a tecnologia, com essa relação com os temas, né, que estão sendo abordados, e os pais, eles acabaram levando um susto. Então, o EAD, eu acho que nesse momento, né, que a gente está vendo, foi um susto maior para os pais do que propriamente para as crianças, né? Para os adolescentes, acho que eles até receberam bem a informação. E os pais ficaram numa ansiedade de achar que talvez em um momento não fosse ser tão bom quanto o presencial. E a gente sabe que as relações humanas elas são importantes, né? Mas existe ali a qualidade, existe ali o preparo, né? E eu acho que os alunos receberam bem isso. Eu acho que a ansiedade daí rolou um pouco. Aqui na Prefeitura em São Caetano, a gente recebeu muitos casos dos pais falando mas eu não sei se eu estou ajudando meu filho direito. E aí a gente diz para os pais nesse momento, pai, garanta que o seu filho possa acompanhar. Porque o conteúdo, ele faz. Você não precisa ensinar. A gente não está aqui pedindo que o pai e que a mãe sejam professores. Que um dia você dormiu aí engenheiro e acordou pedagogo, né? Que você dormiu farmacêutico e acordou professor de história, né? Não é isso. A gente quer que você garanta, que você minimamente tente garantir um espaço que seja adequado para ele estudar, que seja importante, que não tenha muito barulho, né? Que ele consiga estudar ali, mas que aquilo que ele está recebendo vem de um profissional da educação e que esse profissional entende esse momento e está passando algo que é possível, que ele precisa confiar nesse profissional que está trazendo essa informação para ele e não se pôr nessa posição de do dia para a noite ter que aprender uma profissão nova. Eu achei que os pais ficaram muito ansiosos e eu acho que isso tem reduzido um pouco, né? A gente está aí, talvez, uns 50 dias, mais ou menos, um pouquinho mais, talvez, de isolamento, até das escolas. Então, eu acho que está sendo um processo. Acho que, às vezes, até mais pesado para os pais do que, às vezes, para os adolescentes, assim. Nesse caso, processo educacional, né? O Cesário. Então, isso atrelando um pouco a essa ideia de medo, tem bastante gente comentando aqui, né, que os pais talvez estejam com mais medo do que os próprios filhos, e tem um pouco disso, né, as pessoas às vezes pensam que o corajoso não é aquele que não tem medo, mas não é bem isso, né, o corajoso é aquele que enfrenta o medo, ele não deixa o medo parar, e aí que ele cria essa coragem. Então, não é exatamente isso. Agora, voltando aqui de novo um pouquinho a sardinha para o nosso lado, para também não depois, no final aqui, não falar que a gente está no mundo da fantasia, porque a vida real se impõe, e é assim, a gente trabalha com um público bem específico, que é os caras que vão fazer o exame aí no fim do ano. Entendeu? Tem uma data definida. É claro que tem impacto para todo mundo, tem impacto para o cara que está no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, tem impacto para todos os anos escolares, mas o aluno que está ali no 9º ano e o aluno que está ali talvez no 3º ano do ensino médio, que são os anos que estão finalizando, esse cara ele está com uma data limite ali imposta para ele, né, pelos vestibulinhos, pelos vestibulares, e aí a gente sabe que não dá para parar. Né? Esse jovem em especial, na minha opinião, o pessoal nenhum pode parar, porque senão o ser humano é quase que um economizador de energia perfeito. Ele quer ficar ali
paradinho, sem gastar muita energia. E aí, a minha pergunta agora vem nesse sentido. Todo mundo virou a distância, vamos dizer assim, né? Eu não chamo muito de EAD, porque no nosso caso da Profitec, nós temos um curso ali estruturadinho e tudo mais, mas a maioria das escolas regulares virou um tipo de ensino que é dado à distância, mas não está estruturado na forma de um curso ali. E todo mundo está na maior das boas vontades nesse sentido. Está todo mundo agindo na maior da boa vontade, querendo acertar. Mas, de repente, virou todo mundo à distância. Eu tenho uma irmã, tem uma filhinha, ela faz balé à distância. Né? E aí tem tudo isso. Chamada. E aí esse jovem que está nessa fase, então que está tendo que estudar para o vestibulinho e que ele não pode ficar parado. Como que esse aluno vence tudo isso, vence essas distrações e vence uma coisa que tem virado moda, né, hoje em dia, que é a tal da procrastinação, aquela palavra bonita que vem para a gente, que é a procrastinação. Antigamente a gente falava que era preguiça ou que era empurrar com a barriga, né, e agora virou procrastinação, que vem uma palavra tem aí nome. mais... tem nome, agora é um negócio que tem nome. Então, como vencer essa procrastinação aí e conseguir se organizar minimamente ali dentro da casa para conseguir, com um filho, imagina aquela família que tem 2, 3 filhos na família, né? Como que fica essa dinâmica? Porque é bem isso que o Cesário falou, o cara não precisa virar professor, ele não precisa ser o professor, ele precisa, na verdade, ser o gerente da escola ali, né? Falou, agora você que vai estudar e você vai brincar, você vai para lá, você vai para cá. Né? Exatamente. Agora o computador é seu, não é do outro. É isso. E aí, então, como lidar com isso? Então, posso falar? Começar isso Vamos daí? lá. Eu acho que deixa eu fazer uma observação. O Zé deve falar sobre isso, porque depois que eu aprendi com ele que é procrastinar, toda vez que eu procrastino, eu já falei isso para ele. Ela falou mesmo. E eu falei para a Bia que a partir do momento que eu comecei a estudar sobre procrastinação, eu fico de olho em mim o tempo todo, porque é natural do ser humano, é impressionante, né? Então, a gente está falando de um tema que é natural do ser humano, né? E às vezes pode ser até confundido, né? Procrastinar, então, do que realmente não querer fazer uma coisa hoje, por exemplo, né? Então, é um tema altamente complexo. Eu acho que vale a pena até fazer uma live só sobre ele, porque dá uma discussão, né? É uma discussão bem legal, bem legal. Que vem dessa história de empurrar com a barriga, né? Mas na realidade, procrastinação vai muito além disso, né? Qual é o problema da procrastinação? Que a procrastinação ela está conectada com o sentimento. Então a gente nem imagina, a gente acha que o procrastinador é vagabundo, não está nem aí para nada, não quer saber de nada, né? Não é bem assim, não. Né? Procrastinação tem a ver com sentimento, tem a ver com consciência. Né? Consciência do quê? Do erro. Então, assim, não pense vocês que o procrastinador é uma pessoa feliz com a procrastinação dele. Não é. Apesar de muitas vezes ele se colocar como sendo feliz. Tem alguns tipos de procrastinador. A gente brinca, né? A Bia vai lembrar bem disso aí. Um deles é o folclórico. O cara que tem, nossa, ele virou popular porque ele procrastina. Entendeu? Os caras chegam e falam assim, e aí, estudou pra prova? Que prova, mano? A prova de hoje. Nossa, muito louco. Nem lembrei dessa prova, mano. Tá louco. Nossa, deixa... E o trabalho? Que trabalho? Trabalho para amanhã. Nossa, nem comecei ainda, mano. Vou fazer depois, pá. Entendeu? Esse cara tá sofrendo. Por incrível que pareça, essa pessoa tá sofrendo. Por quê? Porque não tem nada que dói mais no ser humano do que cometer alguma coisa errada sabendo que eu tô errando. Não tem nada que doa mais. Por mais que a pessoa fale que é descolado, tal, geralmente essas pessoas acabam se tornando populares pra caramba na sala de aula, né? O cara fala assim, o cara não estudou nada e foi bem na prova. Esse cara tá mentindo, é lógico que ele estudou, né? Agora, o outro que fala assim, nossa, o cara nunca faz nada, cara. O cara é mó descolado. Não é descolado, ele tá sofrendo.
Ele não está conseguindo a forma de estudar, ele não está se achando nessa história, né? Então, procrastinação, quando a gente fala disso, a gente tem que começar a entender assim: procrastinação é sofrimento para quem procrastina, tá? Procrastinação é consciência do erro, né? É saber que eu estou deixando tudo o que é necessário virar urgente na minha vida. Então, tem coisas que eu preciso fazer. Eu só preciso fazer. Eu preciso estudar, preciso fazer o trabalho, preciso baixar lá a tarefa e fazer a tarefa que eu recebi da minha escola, né? Preciso entrar naquele horário tal da aula, né? Eu preciso tudo isso. É uma necessidade. Mas a partir do momento que eu não consigo me organizar, né? Ou, melhor, me organizo de uma forma errada, essas coisas vão ficando para trás até virarem urgente. E a hora que vira urgente, muitas vezes eu não consigo fazer. Porque eu não consigo fazer porque estourou o tempo. E quando eu consigo fazer, ficam mal feitas. Então é aquele adolescente, ou aquela criança, ou aquele adulto, mas a gente está focando no adolescente, que tem um potencial grande, né? Podia ser um aluno que fizesse o melhor trabalho da escola. Tá? É o cara que ia fazer lá a lista de matemática, fácil e bem feita. Mas vai ser aquele cara que vai fazer na última hora correndo, né? Antes de entrar na escola, vai copiar de alguém, provavelmente alguém que fez errado, e ele vai ser mal avaliado, né? Então a gente está falando dessa pessoa e que vai sofrer. Por que ele vai sofrer? Fala, caramba, se eu tivesse feito, eu tinha tirado notão, estava mal fácil isso. Mas não deu tempo de ele fazer o exercício pensando no exercício, então eu preciso copiar, né? Como que eu faço? Qual o problema dessa pessoa? Se você fizer uma lista de prioridades dele, ele prioriza muito mal a vida dele. Eu tenho duas formas de priorizar a vida. Ou eu priorizo do prazer para a necessidade, ou da necessidade para o prazer. Todo mundo, né? Qual que é a regra básica que eu brinco nas palestras, e até a Bia falou aí, qual é a melhor forma que eu tenho de resolver os problemas da minha vida? É priorizando da necessidade para o prazer. Porque vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar o inverso. O procrastinador, ele tem lá o prazer, tenho 5 tarefas para fazer no dia. 2 delas me dão muito prazer. 3 delas eu odeio. Tá? Vamos imaginar a pessoa que não gosta de matemática, não gosta de história. Mas ele olhou lá, tem a lição. Vou pegar vocês dois que estão aqui, tá? O cara olha lá e fala assim, nossa, tem lição de história e tem uma lista de matemática, não acredito. Ele começa a entrar em desespero ali. Ele não sente prazer naquilo. E ele por causa da lista de matemática. É lógico. Eu sempre acho que é por conta dos textos de história. São imensos, né? Então, essa pessoa, ele tem uma forma de priorizar as coisas do prazer para a necessidade. Então, ele tem 2 coisas que ele odeia no dia. Aí ele olha no resto, preciso passar o e-mail lá não sei para quem, preciso gravar um novo vídeo lá no TikTok, eu preciso fazer... Então, ele começa a ver que tem um monte de coisa legal que dá prazer para ele na vida dele. Ele faz o quê? Ele faz uma lista de prioridades mental. Primeiro eu vou fazer o TikTok, depois eu vou passar o e-mail, depois eu vou dar uma olhada lá, depois eu vou dar um salve pro meu amigo, e depois não sei o quê. Depois eu vou fazer matemática, depois história. Vai, tá bom, né? Então acontece o seguinte, ele começa o dia bem, motivadão, fazendo o que ele gosta. Só que ele tá fazendo o que ele gosta, e olhando pro final da lista, assim, ele olha lá para baixo e fala, nossa, hoje ainda tem matemática e história eu vou fazer. Só tem o que ele não quer, né? Segura esse exemplo aí que sumiu o som, mas já voltou. Tá voltando. Tá. Tenho fé. Voltou? Será? Quando voltar o som aí, vocês nos avisem, hein, gente? Tá. Eu também recebi uma mensagem esperando, ficou sem som, ficou sem som. O problema maior é a lista de matemática. Não, foi só falar em matemática e história, deu nisso, tá vendo? Áudio, então. Eu adoro matemática, vou confidenciar, adoro matemática, mas eu detesto história. Você não ouviu porque não tem áudio? Como é que você me ouviu? Não, mas eles estão ouvindo lá. Estão ouvindo tudo. Porque você não foi meu aluno. Ou meus alunos, por favor, aí. Talvez, porque o feedback que eu tenho para te dar é de um ex-aluno. Legal. O pessoal também está monitorando lá em casa. Ela falou que o áudio não chegou ainda. Será que vai voltar? A gente vai esperar. E aí? Voltou. Vamos lá. Voltou. Então, assim,
a gente estava falando que a pessoa tem uma lista de prioridades mentais. As 3 primeiras a pessoa adora. As 2 últimas é aquela toda matemática e da história que tem aluno que não gosta mesmo, né? Não sei por que não gosta de história. Você não entende. Absurdo. Absurdo, né? E aí, essa pessoa começa fazendo a primeira coisa que ela gosta, né? E ele olha para o final da fila, tem coisas que ele detesta, mas tem que ser feitas hoje. Então, vamos pensando bem. Ele está fazendo uma coisa que ele gosta, achando que estava arrasando no prazer, porque eu gosto disso, mas ele está tendo o desprazer de olhar para baixo e vendo coisas que ele não gosta. Então, ele não consegue nem se concentrar no que ele está fazendo. Porque lembra da história da consciência? Ele tem consciência que aquilo está lá embaixo na lista. E que ele deveria estar fazendo. E que se ele enrolar muito aquilo, não faz lá. E aí ele começa o sofrimento. Então, a gente acha que está tendo muita vantagem em começar a fazer o que eu gosto, para depois fazer o que eu detesto. Mas eu estou tendo uma desvantagem, porque cada vez que eu elimino uma coisa que eu gosto, eu me aproximo mais daquilo que eu detesto. Olha o tamanho do sofrimento, olha o tamanho do desprazer. Quando chega na última coisa, antes daquela que eu detesto, eu não paro de fazer mais aquilo. É por isso que o cara fica jogando videogame 10 horas no dia. Sim. Entendeu? Porque ele sabe que depois ele tem que estudar. Aí depois ele chega no final do dia, não deu tempo. Ele passa para o dia seguinte. E aí aquilo que era necessário num dia virou urgente no outro. Entendeu? E não dar conta de fazer as tarefas, você acha que causa uma frustração neles? Assim? Lógico, sim. Sim, porque tem a consciência. Eu tenho a consciência de que eu deveria fazer e não estou fazendo porque eu estou enrolando naquilo que eu gosto para não entrar em contato com aquilo. Porque eu acho que às vezes vira meio que um ciclo vicioso, né? Deles assim, então, num determinado momento eles procrastinaram tanto que aí virou um comportamento momento, adquirido. Né? Sim, é porque é comportamento adquirido. Entendeu? Procrastinação é um comportamento adquirido. Eu adquiro aquilo, tanto que eu tenho que lutar para derrubar aquilo, eu tenho que mudar o meu comportamento, tenho que ressignificar aquela história. Agora, imagina um cara... Então, vamos fazer a virada da história, então. Isso aí. O cara que fala assim, não, você quer saber? Eu vou priorizar minha vida, primeiro as coisas que eu detesto. Então, eu não gosto de matemática, eu não gosto de história. Mas vou pôr logo de cara, eu vou acordar, vou fazer história, depois vou fazer matemática, depois eu vou, sei lá, lavar a louça para minha mãe, depois, você quer saber? Eu vou jogar meu jogo, né? Vou conversar com meus amigos, vou fazer um vídeo novo no TikTok, sei lá. Esse cara começa a fazer uma coisa que ele detesta, mal-humorado. Mas quando ele olha para o final da fila, ele fala, não vejo a hora que acabar isso. Coisa boa. Lá na frente, pelo menos vai ter coisa boa para fazer depois. Vira motivação, né? Motivação. Aí ele vai agilizar o processo para acabar logo aquilo, sem enrolação. Aí ele vai para a segunda coisa que ele não gosta. Quer dizer, quando ele vai para a segunda coisa que ele não gosta, ele sabe que ele já se distanciou do que ele não gosta, porque eram 2, virou 1, e se aproximou daquilo que ele gosta. E aí sim ele começa a entrar em contato com o prazer. E ele não vai enrolar nisso também. Aquelas coisas que eram necessárias foram feitas, nada virou urgente. Porque provavelmente a gente coloca na lista do que a gente gosta aquilo que nos dá prazer. Não as coisas necessárias, muitas vezes. E a hora que ele for fazer uma coisa prazerosa para ele termina o dia feliz. Olha só, a gente vai ter que fazer uma live só sobre procrastinação. O pessoal tá adorando. Seus fãs, viu, Bia? Estão aqui só te elogiando. Você tem muitos fãs. Minha família é grande, gente. Não, mas estão elogiando o Cesário também, estão falando, concordam com o doutor, mas deixa eu só acrescentar um negócio. O José Carlos ele falou uma coisa agora importante, né? Quando você entende o que é o conceito de procrastinação, você passa a se policiar mais, eu acho que eu não comentei isso com ele, me faz lembrar um exemplo de Gandhi, em que uma mãe levou uma criança até ele e falou para ele, fala para ele parar de comer doce. E ele olhou para a criança e fez assim, volta daqui 1 mês. Aí a mãe ficou 1 mês imaginando o discurso, o que ele ia falar, blá, blá, blá. Muito bem. Deu 1 mês lá, ela voltou, chegou na frente do Gandhi e falou, hoje é o dia, vai, fala com ele. Aí ele olhou para a criança e disse, não coma açúcar. Aí ela falou, só isso? Aí ele falou, isso. Mas por que você não falou 1 mês atrás? Ele falou, porque 1 mês atrás eu comi açúcar. Exatamente. Somos exemplo, né? Entendeu? Eu acho, e aí eu acho que entra um ponto que a gente fala bastante no... Ó, doutor, estão pedindo para você ir para o TikTok. Eu já estou no TikTok.
Eu já tenho um vídeo meu lá. Então procurem. Tá como que tá lá? Não, eu não tenho perfil lá. Mas tem lá, procura quem achar o doutor. Então, mas uma das coisas que a gente fala para os alunos é que para fazer esse caminho que você está colocando, isso precisa usar a parte racional do cérebro, né? Porque se você deixar a parte emocional, o emocional vai sempre aquilo, querer a parte boa. Que é o prazer. Isso, e a gente fala isso para os nossos alunos, e agora, então o Cesário fala isso lá, a gente fala aqui na Profitec, e agora está certificado aqui com a parte psicológica da coisa, que você precisa fazer aquele plano de estudos, determinar o que você vai estudar, a hora que você vai estudar, usando a parte racional. Porque se você não fizer isso, você não fizer isso racionalmente, na hora que vier a emoção te leva a ficar fazendo só aquilo que você gosta e não aquilo que você precisa, né? Então, esse é E agora a gente está vivendo um momento muito tentador. A gente está vivendo um momento de medo, de angústia. O que eu vou pensar em fazer? O que eu gosto. Eu não quero sofrer mais fazendo algo que eu não gosto. Então é um momento de muita tentação de eu abandonar as necessidades e fazer as coisas prazerosas. Só que aí como vem? Chega no final do ano, o aluno que soube priorizar bem isso que a gente está falando, ele vai chegar no final do ano preparado para fazer um vestibulinho ou pular. O aluno que não fizer isso da forma que a gente está falando, ele não vai chegar preparado no final do ano, por mais que a escola seja boa, que o conteúdo seja bom, que os pais peguem no pé, ele não vai conseguir. E depois ele vai reclamar e ele vai sofrer. Então, assim, o recado para o aluno é: prioriza da forma certa. Se você priorizar da forma certa, você vai ter tempo, muito mais tempo do que tinha antes, porque antes você demandava um tempo dentro da escola, né? Agora não, você está em casa. Você vai ter muito mais tempo livre, mas você vai ter muito mais conteúdo adquirido para poder chegar lá no final do ano. Se Deus quiser, tudo der certo, o aluno vai fazer a prova, vai passar. Por quê? Porque ele priorizou certo. Porque priorizar errado, pela emoção, ele não vai chegar preparado lá. E não adianta reclamar depois e chorar, porque aí é só ano que vem. É isso aí. Olha, eu queria que a gente ficasse conversando muito mais, mas nós já estamos aqui há quase 1h15. Agora, Cesário, os seus defensores vieram aqui colocar que você é um ótimo professor, porque você estava falando parabéns. Entendeu? Então, obrigado. Então, eu gostaria muito da gente poder ficar conversando aqui a noite toda, mas vamos fazer uma pausa, a gente marca um outro dia para falar mais sobre esse assunto, que eu acho que é muito relevante, eu acho que dentro desse momento aí que está passando para os alunos e para os pais, eu acho que é uma discussão realmente fundamental, mas o tempo, né, acho que já esgotou aí para a parte dos alunos. Então, eu queria dar mais alguns minutinhos aí para cada um, para fazer alguma consideração final. A Bia me pediu para começar por ela, então vou falar para a Bia começar com as considerações finais, e aí vamos seguindo. Aí eu acho ótimo que eu siga as da Bia. Vocês vão deixar o final para mim, né? Tá certo. Fechar com chave de ouro. Eu acho que pode ser assim, ordem alfabética. Mandando um abraço para todas as mães que estão em casa aí, domingo, Dia das Mães, um Dia das Mães super diferente. Então, assim, meu super carinho para vocês, para minha mãe, para todas as mães. Eu acho que é bastante válido. Aqueles que têm mãe e podem dar abraço, por favor, façam isso, né? É um momento que é bastante importante. Eu queria mandar um abraço para toda a família Profitec, que é, assim, fantástica. Só quem viveu dentro da Profitec sabe o que é, né? Então, assim, muito obrigada, não só ao Maurício, mas, assim, a todo mundo ali, né? Agora a gente está um pouco afastado, mas, assim, a gente, né, vai passar, enfim. Para toda a minha família que está me assistindo. A gente tem um ex-aluno nosso na Croácia assistindo, então, para vocês... que legal. Nos Estados Unidos também. E a Bolívia, I love you, ok? Para os meus alunos, para os meus ex-alunos, para os meus amigos, para os meus colegas de trabalho, para todos os parceiros de ETECs, porque a gente tem muita ETEC parceira. Então, assim, muito obrigada. Pessoal do Centro Paula Souza, tem uma galera que também está assistindo, que eu estou vendo aqui, subindo mensagem.
Para os amigos do Bruno e Marrone, porque eu acho que eu já falei desse... Amigos do Bruno e Marrone, você já sabe. E, pessoal, não esquece, às 21h30, live do Fábio Júnior, quando gira o mundo, alguém chega ao fundo de um ser humano, hein? Já, já. O mundo girou já. O pessoal que está assistindo as minhas aulas, se preparem. Vai ter aí, ó, quando girar o mundo, e vocês não sabem nem por que eu estou citando isso, mas um dia vai fazer sentido. Ô, Bia, aproveita aí sua fama toda, pede o pessoal se inscrever no canal da Profitec também aí do YouTube. Ó, se inscreve lá no canal. Se a gente subir 500 pessoas hoje, eu vou ganhar uma bonificação, vai vir em forma de coxinha. Que você ama. Vocês sabem como isso é importante para mim. Eu não estava sabendo disso aí, não. Por favor, tá, gente? Vamos lá, Cesarinho, ordem alfabética. Eu quero agradecer também a oportunidade de poder participar e poder conversar um pouquinho e poder aprender também aqui bastante, porque a gente aprende com o diálogo, a gente aprende com a conversa. Eu acho que uma das coisas que a gente pode fazer bastante nesse período é conversar com as pessoas que a gente gosta, porque conversando a gente se ouve também. Então, eu queria muito dizer aí para o pessoal que está acompanhando a gente, para os pais, que às vezes estão ansiosos, para os alunos, as crianças estão ansiosas, conversem com as pessoas que vocês têm aí na casa de vocês, não deixem de ligar para as pessoas, de fazer uma chamada de vídeo, né, quando possível, se ouçam, ouçam aí o barulho que vem de dentro, né, o que o corpo da gente fala de formas muito diferentes, vocês consigam se perceber nesse momento, e que eu acho que o mais importante de tudo é que vocês se deem colo, né? Existe um colo próprio que é muito importante. Eu queria muito que todo mundo conseguisse, aí, em algum momento, encontrar esse carinho próprio, se dê esse colo para sair dessa situação muito melhor do que entrou, e que tudo vai passar. E quando passar, que a gente possa estar ser humanos melhores, né? Que a gente esteja um ser humano melhor, para um mundo melhor, e que os alunos, eu como coordenador quero dizer que eles se mantenham estudando, porque eu vou pegar no pé, mas que eles se mantenham em estudo, que eles se mantenham em atividade, que eles possam contar com a gente sempre que possível, e que tudo vai dar certo para aquele que se empenhar, para aquele que fizer sua parte. Conta com a gente, que a gente está aqui para ajudar mesmo. Espero que a gente possa sempre auxiliar nesse sentido. Legal. Agora, vamos pela ordem alfabética, então. O José, né? Fiquei por último. Primeiro, eu queria agradecer assim, imensamente o convite, né? Para mim foi uma honra poder estar aqui com vocês. Conheço o Profitec, né? Respeito o Profitec, sempre conheço há muito tempo já, e respeito o trabalho da Profitec bastante. Conheço a Bia há muito tempo, parceira, né? A Bia já me deu muitas oportunidades. Já fizemos muitas palestras na escola, junto com ela, para ela. A gente tem um contato bem legal, né? Uma pessoa muito disponível sempre, né? Às vezes eu passo uma mensagem, Bia, tal coisa, Bia, estou disponível aqui, vamos fazer aquilo. Ela está sempre disposta, ela tem uma motivação muito legal, uma energia muito legal, né? Isso é importante. Um abraço aí no Cesário, né? Eu não o conhecia, mas conheci hoje, quero me colocar à disposição de dizer. O Maurício, que foi extremamente atencioso comigo, tive várias dúvidas aí, ia perguntando para ele, Maurício, mas isso e aquilo, tal, porque tudo é muito novo para a gente, né? E você foi muito gentil, muito carinhoso aí respondendo meus e-mails, minhas mensagens, né? Quem quiser entrar em contato, conhecer mais seu trabalho também, já passa os contatos aí para o pessoal. Antes eu queria só dizer o seguinte, que esse é o momento, né, da gente usar a habilidade maior que o ser humano tem. Eu acho que nenhum ser vivo, eu acho, tá? Uma opinião pessoal, tem o poder de se adaptar da forma que a gente tem, né? Então, acho que a gente tem que usar nesse momento essa capacidade que é gigantesca na gente, né? Não deixar isso de lado agora. E se adaptar é diferente de se conformar. Eu não estou conformado de estar trabalhando fora da minha clínica, mas eu estou tentando me adaptar no meu trabalho e me adaptar ao atendimento online com meus pacientes. Porque eu acredito que uma hora eu vou voltar. A hora que eu voltar, eu trago isso que eu ganhei.
Então, a vantagem da gente poder se adaptar a uma situação é que depois eu levo isso junto comigo, eu não perco. Então, as dificuldades que os alunos estão passando agora, que os pais estão passando, busquem a adaptação, busquem adaptar da melhor forma possível para vocês. Não tem uma receita. Cada casa é uma casa. Tem casa que tem 2 computadores, tem casa que só tem um celular. Entendeu? Então, assim, busque adaptar para vocês dentro da realidade de cada um. Vocês vão conseguir porque a gente consegue. Essa é a nossa habilidade maior na vida, é se adaptar. A gente se adaptou a tanta coisa já na vida, né? Essa é mais uma. Então, busquem essa adaptação, porque isso não é tempo perdido, não é jogo perdido. Esse jogo é jogo ganho. A gente vai levar isso para a vida, né? Quero me colocar à disposição, né, para a Profitec, para o Maurício, para a Bia, para quem precisar, e para as pessoas que estão aqui com a gente hoje. Então, eu vou deixar o meu Instagram, que eu acho que é mais fácil, né? JCR, né? JCR de José Carlos Rodrigues, JCR, psicólogo e coach. Psicólogo e coach. Então, esse é o meu Instagram, é o Instagram da clínica, é o Instagram oficial. JCR, psicólogo e coach. Aí lá vocês têm meus contatos lá. Alguém quiser conversar comigo, dá uma chamadinha lá que eu passo o WhatsApp também, a gente pode conversar pelo WhatsApp. Tá? Legal. Então, queria agradecer. Legal. Muito obrigado. E eu aqui, em nome da Profitec, quero agradecer a todos vocês, a todo o pessoal que está assistindo. Lembrar que essa aqui, pessoal, é a nossa primeira live, assim, em conjunto, né? A gente fez uma live para conversar aí com os nossos alunos. Agora a gente fez essa primeira, a gente já está programando outras sobre outros assuntos. Então, desculpa aí as falhas, a gente está tudo tendo que aprender. Foi arriscado. Fala, Bia. Dedinho levantado. Eu sei que não pode dar spoiler, mas assim, segundo semestre, pessoal, pode esperar. Nós vamos ter uma aula super legal, pessoal aí do cursinho, para a gente falar um pouquinho dessas angústias, desses medos. Como eu estou ao vivo, agora eu não tenho como cortar meu microfone, acho, mas se preparar, porque vocês vão gostar bastante, tá? E ainda é aula, assim. Eu estou devendo Nossa, eu tenho que dar o feedback para a Bia. Verdade. Uma pessoa falou para mim hoje assim, uma pessoa que teve muita dificuldade, né, de passar fases na vida, muita dificuldade de estudar, de se integrar com o estudo, dificuldade emocional, não cognitiva, e muita dificuldade de terminar o ensino médio. Essa pessoa sofreu bastante, né? Eu conheci quando ele estava no ensino médio, e essa pessoa falou para mim hoje, quando eu comentei que ia fazer uma live hoje junto com vocês, e citei o seu nome, essa pessoa falou assim: manda um abraço meu para a Bia, porque ela foi uma das únicas professoras que passaram pela minha vida e que me impulsionaram a fazer alguma coisa dentro de uma escola. Que legal. Eu não posso citar nomes porque ele é meu paciente, então eu não posso citar nomes. Ele pediu, falou: fala isso para mim, fala que foi a única professora, né, que me impulsionou a estudar, a fazer algo dentro de uma escola. Eu achei isso gigante, né? Manda um abraço, um beijo. Eu acho que é um pouco da gente, né? Eu falo que, por mais que o Maurício tenha falado que não é a distância, né? Acho que essa proposta da Profitec, principalmente de dar para essa molecadinha, né? Essa continuidade agora, nesse momento, é uma coisa que não tem preço, né? Acho que é muito importante esse diferencial, é algo que para a gente também faz diferença, e o Cesário sabe disso também como um parceiro de trabalho. Olha, gente, então, agradecendo de novo aos três, muito obrigado, doutor José Carlos, Cesário, Bia, muito obrigado. Estão pedindo aqui para vocês, se quiserem passar os Instagrams. Bia, você tem muito puxa-saco aqui, já estou falando, ó, não conheço quem é, mas tem muito puxa-saco. Mas já vou adiantar aqui, ó, quem quiser, estão falando aí que queriam aula de ex-alunos e tudo mais, quem quiser, vai seguir, segue aí o canal da Profitec no YouTube, porque a gente vai liberar algumas aulas e algumas aulas que a Bia gravou, que estão muito legais. Já foi uma para o ar do Cesário e vai para o ar outras. Então acompanha aí que vocês vão ver a aula da Bia. E estão pedindo para vocês passarem Cesário e a Bia, se quiserem passar. Instagram, não sei se é aberto, se é fechado. Se for fechado, não adianta passar. Mas mandar isso. Agradecer muito vocês, agradecer muito
o pessoal que assistiu até agora. Terão outras, gente, então acompanhem aí, a gente vai fazer. Eu vou resolver para conseguir publicar no Facebook também. E vou aprender isso tudo. Beleza? Tá, Beleza? obrigado. Bia, quer passar? É aberto? Quer passar? É aberto, pode entrar lá, é Bia Fred, com 2 Ds e um I. FREDDI. Muito bem. Cesário, é fechado, aberto? O meu é Professor Cesário. Professor Me achem lá Cesário. como Professor Cesário, isso. Muito bem. Da Profitec é curso Profitec. E o do doutor, ele já falou, JCR, psicólogo e coach. Certo? Então, muito obrigado, gente. A gente vai marcar outros encontros, com certeza. Foi muito legal, pelo menos eu achei muito, muito interessante. O pessoal aí, de maneira geral, acho que gostou muito. Então, show de bola, nota 10. E agora vamos para as próximas. Obrigado. Valeu, gente. Valeu, Muito obrigado. gente. Tchau, tchau.